Olá, querido público! Hoje faremos um vídeo com questões de uma prova da FAURGS. A FAURGS é a fundação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é responsável por vários concursos. Em especial, esse vídeo interessará a quem pretende realmente fazer algum concurso, ou mesmo até os vestibulandos, não importa, porque teste sempre é teste, né? Mas, e procuraremos diversificar isso. Mas neste vídeo será centrado numa prova da FAURGS, né? Então, vejam bem, vocês podem acompanhar comigo o texto que vocês têm na tela. Dona Glória gostava de conversar com seu Ribeiro. Eram conversas intermináveis em dois tons. Ele falava alto e olhava de frente, ela cochichava e olhava para os lados. Quando me via, calava-se. Já fui trabalhador alugado e sei que, de ordinário, a gente miúda emprega as horas de folga depreciando os que são mais graúdos. Ora, as horas de folga de Dona Glória eram quase todas. Dormia, almoçava, jantava, ceava, lia romances à sombra das laranjeiras e atenazava Maria das Dores, que endoidecia com a colaboração dela. Queixava-se de tudo, dos ratos, dos sapos, das cobras, da escuridão. Afetava na minha presença uma atitude de vítima. Passava parte dos dias no escritório. Seu Ribeiro tratava-a por excelentíssima senhora. Julguei perceber por certas palavras, gestos e silêncios que ela ia ali deplorar a sorte da sobrinha. Estava sempre ao pé da carteira, amolando. Madalena batia no teclado da máquina. Seu Ribeiro escrevia com lentidão trêmula, às vezes se aperreava procurando a régua, a borracha, o frasco de cola que se ausentavam, porque Dona Glória tinha o mau costume de mexer nos objetos e não os pôr nunca onde os encontrava. Eu me danava com essa desordem, fechava a cara, dava ordens secas rapidamente e saía para não estourar. Enfim, desabafei. Num dia 4, o balancete do mês passado não estava pronto. Por que foi esse atraso, seu Ribeiro? Doença? O velho esfregou as suíças, angustiado. Não, senhor, é que há uma diferença nas somas. Desde ontem procuro fazer a conferência, mas não posso. Por que, seu Ribeiro? E ele calado. Está bem, ponha um cartaz ali na porta proibindo a entrada das pessoas que não tiverem negócio. Um cartaz com letras bem grandes. Todas as pessoas, ouviu? Sem exceção. Isso é comigo? Disse Dona Glória, esticando-se. Prepare logo o cartaz, seu Ribeiro. Perguntei se era comigo, tornou Dona Glória, diminuindo um pouco. Ora, minha senhora, é com toda a gente. Se eu digo que não há exceção, não há exceção. Vim falar com minha sobrinha, balbuciou Dona Glória, reduzindo-se ao seu volume ordinário. Sua sobrinha, enquanto estiver nessa sala, não recebe visitas. É um empregado como os outros. Eu não sabia. Pensei que não interrompesse. Pensou mal. Ninguém consegue escrever, calcular e conversar ao mesmo tempo. O nosso grande Graciliano Ramos é uma adaptação de São Bernardo, né? Passagem, né? Vejamos a questão 2. A questão 2 envolve crase. Então, notem bem, lá na lacuna 20. Vamos ler o período desde o início. Seu Ribeiro escrevia com lentidão trêmula. Às vezes se aperreava procurando a régua, a borracha, o frasco de cola. Bom, às vezes. É muito comum a ideia de que, por ser locução adverbial ou expressão adverbial, e que normalmente são craseados, o às vezes entra aí. Pode entrar, claro que sim, tá? Às vezes, às pressas, é até normal, às vezes,
haver uma lista de expressões adverbiais ou de locuções adverbiais, quer dizer, expressam sempre uma circunstância. Mas é preciso entender um aspecto. É claro que se essas expressões elas têm crase, mas elas têm a partir do contexto em que elas estão. Então eu pelo menos prefiro que não fique apenas essa questão de guardar uma lista de locuções principais adverbiais ou expressões adverbiais, e sim que a noção do porquê de ser craseado se mantenha. Por que eu digo isso? Porque existe às vezes sem crase. Se eu disser, às vezes em que estive aqui, fiquei feliz. Os momentos em que estive aqui. Não há crase. Né? Mas talvez alguém pense, né? Eu não imaginaria que isso aí fosse uma locução adverbial. Sim, ou expressão adverbial. Sim, mas se eu rapidamente eu tenho em mente que às vezes é uma locução adverbial com crase e por vezes não o é, eu posso ter problema. Então, vejam, quando eu tenho a questão básica da crase, o que é predominante, há vários aspectos, tanto é que é um estudo amplo, mas notem, há casos em que nós não podemos apresentar a crase. E que casos são esses? É o que no CBP nós chamamos, e foi criado pelo professor Edson Oliveira, os 7 pecados mortais da crase. 7 pecados. E que, aliás, fiz um vídeo, está disponível esse vídeo, tanto no YouTube como no Instagram e no Face. Fiz recentemente um vídeo sobre isso. Então, explicando os 7 pecados da crase. E 7 vezes em que não pode haver crase em hipótese alguma. E já apresentamos isso diretamente, porque é muito comum que as pessoas craseiem o A, quer dizer, coloque o sinal indicativo de crase, que é o acento grave. Eu digo direto craseio para não saturá-los, dizendo toda hora sinal indicativo de crase. Então, só recordemos aqui, e quem quiser aprofundar essa questão pode ir ao nosso vídeo. O primeiro pecado, não existe crase antes de palavra masculina. Segundo, antes de artigo indefinido. Por quê? Porque não aceita o artigo definido A, que é o da crase. Terceiro, antes de verbo. O quarto, antes de expressão de tratamento. Expressão de tratamento ou pronome de tratamento, como muitos preferem. Não há problema nenhum. Que é o grupo do vossa, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade e assim por diante. O quinto pecado, não há crase antes de pronomes pessoais, indefinidos e demonstrativos. Sexto pecado, não há crase quando o A estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Até aqui não há crase, sempre por quê? Porque o artigo não compareceu. O artigo não compareceu ao casamento. E no sétimo caso é que é culpa da preposição, porque já há preposição antes do A, logo, naturalmente, se eu crasear esse A, eu serei redundante, ou seja, estarei usando 2 preposições lado a lado. Então, insisto, não vou entrar no mérito agora de cada pecado, é só para auxiliar na solução dessa questão, em que há 3 lacunas envolvendo o acento indicativo de crase, mas busque o vídeo sobre 7 pecados da crase do CVP, que vocês têm lá, tudo com detalhes. Então, notem bem, voltemos à questão. Nós falávamos do às vezes. Então, eu prefiro, insisto, porque aí toma uma amplitude para a aplicação da crase. Eu prefiro que nessa situação, quando nós temos que verificar se há o encontro de preposição a e do artigo a, que primeiro vocês vejam se é um dos 7 pecados. Tá? Então, às vezes, não é um dos 7 pecados. Pode ver, os 2 estão no plural, então nada a ver com esse 6º pecado. E aí eu vou
para a troca do masculino, que se der o, ou os, não importa, é sem crase, se der o as, é com crase. E é claro que nós temos ressalvas que são feitas quando nós, na regência, levantamos uma situação de um ou outro verbo, tem uma regência especial, né? Então, notem bem, ó, Madalena batia no teclado da máquina, na linha 19. Na sequência, ó, seu Ribeiro escrevia com lentidão trêmula. Às vezes se aperreava procurando a régua, a borracha, o frasco de cola. Então, eu vou agora trocar, como não é pecado, eu vou trocar para o masculino. Seu Ribeiro escrevia com lentidão trêmula, né? Os prantos ou aos prantos se aperreava procurando a régua, né? Vejo, aos prantos. Então, e vejo que remeteria igual a uma circunstância, claro que diferente dessa aqui. Então, com crase. Agora, entendo a percepção de que, às vezes, por ser uma locução adverbial, já remeteria à ideia de crase. Sem dúvida, né? E eu posso ter essa clara ideia que se em vez de eu dizer às vezes, eu poderia dizer eventualmente. Então, a maior prova de que a intenção é apresentar uma circunstância. Então, é uma expressão adverbial. O que eu quero frisar é o fato de, às vezes, nós guardarmos, às vezes até está pertinente aqui, né? Mas nós, em alguns momentos, guardarmos que são locuções ou expressões adverbiais e, portanto, devem ter crase, e às vezes elas não estão atuando como expressões, não são, portanto, expressões, entendeu? Então, eu sugiro uma atenção nesse sentido, tá? Então, às vezes, com crase. Na segunda lacuna, vejo na linha 36. Vejamos o trecho anterior. Ponha um cartaz ali na porta proibindo a entrada às pessoas que não tiverem negócio. Proibindo a entrada. A entrada adiante de feminino nunca tem crase proibida. Nunca a crase é proibida. Tá? Podem ver que não contempla nada dos 7 pecados. Tá? Nunca ela é proibida. Então, o que nós faremos? Vamos para o o e para o ao. Para ver se só artigo ou preposição e artigo. Põe um cartaz ali na porta proibindo, digamos, o ingresso ou proibindo ao ingresso? Proibindo o ingresso. Logo, a entrada sem sinal indicativo de crase, sem crase. As pessoas que não tiverem negócio. Vejo, as pessoas, não é caso proibido. Olhem que o 6º pecado é a no singular, palavra seguinte no plural. Não é caso proibido. Portanto, vamos para a troca no masculino. E essa troca já facilita para vermos se se trata apenas de artigo ou de preposição e de artigo. Notem bem. Ponham um cartaz ali na porta proibindo a entrada os alunos ou a entrada aos alunos? Aos alunos. Então, vejam que as pessoas com sinal indicativo de crase. Logo, nós temos pela combinação de todas as lacunas, para a questão número 2, a letra A. Né? A letra A. A de amor. Então, é bem, tá? Letra A. Mas, insisto, ó, o estudo de crase é mais amplo, nós estamos direcionando a partir de uma determinada cobrança em prova da FAURGS. Mas é claro que eu nem pretendo, nem teria essa intenção de esgotar, né, com rápidas considerações, o estudo mais amplo que envolve a crase.